Nenhuma mulher pode fugir da maternidade, né? Só se for por escolha mesmo dela, ou ser pelo Senhor, né? Que às vezes Deus separa mulheres para viver somente para Ele. Mas é algo natural. Infelizmente, a gente tem ouvido na nossa cultura de que filho é peso, né? É uma desvalorização muito grande com relação à maternidade. A gente tem escutado coisas absurdas, né? Aí vem mães que abandonam os filhos, mães que tiram a vida de seus filhos, né? Das crianças, por considerarem indesejadas, né? Gravidez indesejadas. Então, são várias e várias coisas que eu acredito que, assim como eu, vocês também têm conhecimento disso. Essa desvalorização da maternidade, do papel da mulher. A mulher hoje em dia não quer se contentar apenas em ser mulher, ela tem que ser algo mais. Ela não quer contentar-se apenas em ser mãe. Ela pode ser qualquer outra coisa, pode ser médica, advogada, sei lá, várias outras coisas. Pedreira, tem mulheres que são, né, fazem o serviço de mão de obra, mas é pesado, mas se ela aguenta, de cada uma, né? Então, assim, elas não têm se contentado em ser mãe. Eu sou mãe, depois eu sou professora, depois eu sou médica, depois eu sou qualquer outra coisa. Mas primeiro eu sou mãe, primeiro nós somos mãe. Porque foi através da maternidade que Deus escolheu para que a raça humana se crescesse, né, aumentasse. Também foi através da maternidade que Deus escolheu que foi o meio pelo qual Deus trouxe o Salvador para a gente. Foi através da maternidade. Então vejam que isso não é nada formado por homens, não é algo que foi crescendo, passando a existir nas culturas no decorrer dos séculos. É algo que é natural, que já veio de Deus, que Deus já terminou assim. Embora existam laboratórios, né, que produzam bebês, mas os bebês não são produzidos em casulos, eles precisam de uma mulher para gestar essa criança, para ter um ventre, para que essa criança se desenvolva. Então você vê que como é importante o nosso papel. C.S. Lewis, acho que está na tela, ele diz assim: a mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira ou uma profetisa famosa, foi uma jovem mãe, aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liderou o exército, não arrebatou multidões com discursos, não se envolveu com dramas políticos. Ela apenas foi mãe. Ela trouxe o Salvador ao mundo. Vários profetas, servos de Deus, apóstolos, homens de Deus vieram a existir por causa das mães. Então, não menospreze a maternidade. Às vezes, até por ser algumas de nós, né, termos a vida sofrida demais, não foi aquilo que a gente planejou para o casamento, né, para se unir com a pessoa, aquela pessoa trouxe sofrimento, e aí você fica machucada, magoada e descarrega isso na maternidade. Mas não veja dessa forma, veja como o dom de Deus, o privilégio de Deus, você poder ter um filho. E nós vamos ver hoje um pouquinho, né, o nosso tema é Criando Filhos para Deus. Nós vamos entender como é importante essa função que nós temos, esse ministério, que não é nem função, né? É um papel mesmo, é um ministério, um chamado, uma vocação que nós temos. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho. Só que antes eu queria conhecer, saber se todas as irmãs que estão, todas as mulheres que estão aqui, são de alguma igreja. Quem não é de nenhuma igreja evangélica? Tem alguém? Não é? Tem alguém que não é de nenhuma igreja evangélica? Então todos aqui são crentes? Eu vou poder falar à vontade, né? Então, queridas, antes da gente entrar no tema, veja só. Duas coisas a gente precisa aprender sobre os nossos filhos, sobre as crianças. Coisas que ao longo do tempo foram
tiradas da gente, né? Assim, foi distorcida a imagem. Todo mundo aqui sabe que se você falar com um adulto, com uma pessoa mais idosa, vai dizer que a criança é inocente. Né? Quando acontece um crime contra uma criança, é um absurdo, não é? Realmente, de fato, é um absurdo. Mas é como se a criança estivesse num patamar mais acima, mais elevado, diferente do adulto com relação ao caráter, ao que tem no coração dela. Então, duas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, que nossos filhos são pecadores desde o nascimento. Por quê? Como as irmãs sabem, né? São bem doutrinadas. Por causa do pecado de Adão e Eva. Então, não tem como nenhum homem escapar desse pecado, né? da natureza pecaminosa. Então, da forma que Adão desobedeceu lá no Éden, todos nós desobedeceríamos se estivesse na condição de Adão. Por isso que todos nós nascemos em pecado. Não importa, é um bebezinho. Você vê, a primeira inclinação que o bebezinho tem, as que são mães aqui já passaram por essa experiência, quando a gente está amamentando, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos morder. Né? No meio às vezes a gente ferida, machucada, né? Noite sem dormir, doendo, e vem o bebê e morde a gente. Alguém ensinou ele a morder? Não, é a natureza dele. Você ensinou seu filho a puxar o cabelo do coleguinha na escola, na igreja? Acredito que não. Nenhuma de nós aqui gostaria que ensinou para o nosso filho a puxar o cabelinho dele, porque é da natureza do homem. Então, nossos filhos, eles já nascem com a natureza pecaminosa. Eles já nascem com a inclinação para fazer o mal. Eles não são inocentes. Inocentes com relação ao pecado. Eles são inocentes no quê? Nas maldades que o mundo apresenta, que o mundo tem. Né? Por exemplo, você cria seu filho, você não quer criar seu filho diante de uma pornografia. Porque se você cria diante da pornografia, você está roubando dele o quê? A inocência, um conhecimento que ele não deveria ter naquele momento, naquela idade. Certo? Então, quando a gente diz que a criança é inocente, é nesse sentido dela não conhecer coisas que o adulto conhece. Né? Mas, com relação à natureza da criança, ela é pecadora desde o nascimento. Lá em Gênesis 8, 21, né, quando, depois do dilúvio, né, todos saem da arca, Noé e seus filhos, aí Deus vai dizer a Noé assim: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E essa palavra infância, ela dá o sentido de bebezinho mesmo. Tá? Tem infância, né? Desde que o bebezinho nasce, aquele bebezinho que ainda está na nossa barriga, que acabou tem poucos minutos que saiu. Esse é o sentido da palavra. Quer dizer que ele é inclinado para o mal desde a infância. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz que, depois que ele peca, né, o Salmo 51, a gente sabe que é uma oração de arrependimento de Davi, e ele vai dizer o quê? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Né? Então veja que não sou eu que estou dizendo isso. As vozes do mundo dizem muitas coisas sobre as crianças, querendo roubar da gente a verdade. Né? A psicologia, principalmente, ela nos afeta muito, distorcendo, na verdade, a natureza da criança e a forma da gente criar. Mas é a própria palavra que diz. Aí tem um texto, vocês anotam aí, Salmo 58, versículo 3, Ezequiel 18, 4 também vai falar dessa natureza. Todos nós somos maus desde o nascimento. Então, se a gente não entende essa doutrina, essa verdade, a gente vai viver procurando corrigir o comportamento dos nossos filhos, sem focar no principal, que eu vou falar mais na frente sobre isso, falar sobre como a gente vai dirigir a educação dos nossos filhos, né? Mas se a gente não entende a doutrina da depravação do homem, se a gente não aceita que o homem é pecador desde o nascimento, que os nossos filhos são pecadores e que eles
sempre vão se inclinar para o mal, a gente vai fazer, que nem Simone Quaresma diz aqui. Ela fala assim: minimizaremos a desgraça que bate em nossa porta, achando que nossos filhos são inocentes, puros, e se desenvolverão sozinhos. Eles não vão aprender o que é bom sozinhos. É mais fácil a gente ensinar o que é errado para uma criança. Aliás, a gente não precisa ensinar o que é errado para uma criança, ela já sabe. Difícil é a gente ensinar o que é certo. Né? A gente sempre está ali batendo na mesma tecla, constantemente, respeite os mais velhos, me obedeça, faça isso, faça. A gente sempre está batendo na mesma tecla. Por quê? Exatamente por conta dessa natureza. Então, nós não pense que ele sozinho vai conseguir aprender o que é bom. No Provérbios 29:15 e o Provérbios 22:15 vai falar sobre a correção. Né? Então, nós precisamos corrigir, porque nossas crianças precisam dessa correção. Tem umas citações aí, quem gosta de anotar, anota, né? Mas eu vou passar aqui para a segunda. A segunda coisa que nós precisamos saber sobre os nossos filhos. Primeiro, que eles são pecadores, né? Desde o nascimento. Já nascem com a natureza corrompida. E segundo, que eles precisam de Cristo. Então, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não é isso? Que diz Romanos 3:23, todos são pecadores. Então, imagine só. A gente sai para evangelizar, não sai? A gente escuta constantemente o pastor falando para a gente: evangelize no seu trabalho, na sua escola, no mercado, evangelize. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali precisa de Cristo. Agora imagine nossos filhos, que a gente trabalha tanto, luta tanto, e muitas das vezes a gente não se preocupa de evangelizar nossos filhos. Eles precisam de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Porque uma mãe só vai poder evangelizar sua criança, só vai poder falar de Cristo para a sua criança, se ela conhecer a Cristo. Se ela não amar a Cristo, como é que ela vai ensinar aquela criança a amar a Cristo? A ter esse amor. Né? Então, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, queridas, essas duas verdades, né, que nós precisamos entender e sair daqui, olhando para as nossas crianças de forma diferente. Que eles são pecadores e que eles precisam de Cristo. Porque sem Cristo eles são alvo da ira de Deus. João 3:36 vai dizer que o homem sem Cristo, isso, o homem criança, seja a idade que for, ele é alvo da ira de Deus por conta do pecado. Deus é santo. Um Deus que é santo, ele não pode ter união com o pecado. Às vezes a gente costuma ouvir, né, um jargão popular que Deus é amor e ama a todos. Mas do mesmo jeito que Deus é amor, ele ama, mas ele Deus ama, como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Acho que é isso, né? Mais ou menos. Deus ama o pecador, mas ele ama o pecador, ele aborrece o pecado e também aborrece o pecador. Ele ama porque entregou Jesus Cristo. Mas a pessoa que continua no pecado, ela é alvo da ira de Deus, porque ele não pode amar o pecado. E a pessoa não está separada do pecado. Pecado e pessoas andam juntos, né? Ele precisa da pessoa para existir. Né? É nós que cometemos o pecado. Então, o pecador é alvo da ira de Deus. Lá em Lucas tem um convite que Jesus faz para as crianças. Ele diz assim, Lucas 18:17-15, deixe que as crianças venham a mim, não as impeçais. Eu não vou ler o texto todo por causa do tempo. Mas se Jesus
faz o convite para as crianças, isso deixa claro para a gente que é nossa responsabilidade pregar para as crianças também. E às vezes a gente age como os discípulos. Lembra que os discípulos mandou as criancinhas saírem, né, para não perturbar Jesus? Às vezes a gente age dessa forma, sabe como? Quando a gente tira nosso filho do culto, às vezes a gente fica torcendo para que tenha salinha na igreja, para que eu possa assistir um culto sossegado. E aí vai para a salinha, tira a criança do culto, e muitas vezes quando chega na salinha, é só brincadeira, é só para tirar a criança do culto realmente, né? Para os pais assistirem o culto, né? Não é, a maioria das vezes não é nem cultuar, né? É sozinhos, né? Sem os filhos perturbarem. Mas criança, quando a gente tira a nossa criança, a gente está deixando de treinar a nossa criança. Sabe o que acontece? Não sei se vocês já observaram isso. Muitas igrejas que a gente passa, quando chega na hora da palavra, os adolescentes se levantam e vão para os corredores da igreja. Sabe por quê? Porque não foram treinados quando eram crianças. Se eles não aprenderam a amar a Deus, a cultuar a Deus enquanto eram crianças, vocês acham que eles vão querer depois de adolescentes? Eles não vão conseguir ficar sentadinhos lá. A gente tem que ensinar, sem chegar na igreja, cultuar, e não é com Bíblia ilustrada, aquelas Bíblias ilustradazinhas não, né? É com a Bíblia mesmo. Nossa criança precisa ter contato com a Bíblia. A Bíblia do jeito que é da gente, a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, com todas as letras. Ensine seu filho a ler. A escola não é suficiente. Quando ele chegar em casa, ajude seu filho a ler as Escrituras. Isso é um treinamento. Quando ele crescer, ele não vai ficar nos corredores da igreja. Ele vai sentar do seu lado e vai cultuar o Senhor com todo o respeito e reverência que deve ter no culto. Então, muitas vezes a gente age dessa forma, né? Tirando a criança do culto, não falando de doutrina para ela, não, porque doutrina é pesado demais para criança. Não, queridos. Spurgeon diz o seguinte, que é muito mais fácil. Não sei se Spurgeon é um pregador batista, né, do século XIX, e foi ele que, inclusive, desenvolveu aquele método do livro sem palavras, né? Eu acredito que hoje vocês devem conhecer, que é o livro das cores, né? Tem as cores para evangelizar. E ele dizia o seguinte, olha, é muito mais fácil a gente evangelizar uma criança do que um adulto. Sabe por quê? Porque o adulto ele já está cheio de convicções, ele já está cheio de ideologias, ele já está com o coração duro, né? Ele já bate o pé e diz, eu sou assim, vou morrer desse jeito. A criança não. A criança, ela está se desenvolvendo, ela está na fase do deslumbramento, né? Tudo é porque, tudo ela pergunta, tudo ela quer saber. Então é exatamente nesse momento que a gente precisa estar lado a lado com nossos filhos, ensinando a palavra de Deus. Eu sei que tem algumas aqui que têm filhos pequenos, né? Outras são solteiras e vão ter seus filhos. Mas aquelas que já têm os filhos adultos, né? Que são avós, sua criança também é importante, seu neto é importante. Né? Você é cria, seu sobrinho é importante. E você deve fazer isso com ele. Deve fazer isso por ele, porque ele precisa de Cristo. Então, com base nisso, né, nós vamos trabalhar aqui 3 perguntas, tá? Nós vamos para o nosso texto em Efésios, que é Efésios, capítulo 6, versículo 4, e eu quero que vocês, assim, minha intenção, espero em Deus, que vocês saiam daqui essa noite respondendo pelo menos essas 3 perguntas. Esses 3 questionamentos, que é, quando provocamos a ira em nossos filhos, o que é criar e qual é o ambiente que dá a criação dos filhos e o que é disciplina e demonstração do Senhor, tá certo? Então nós vamos trazer o tema, trabalhamos sempre criando filhos para Deus. Vocês já sabem a realidade das crianças, a necessidade das crianças. Agora, como é que a gente vai criar elas para Deus? Sabendo que elas seus coraçõezinhos são maus,
que existe maldade nelas, que a gente precisa moldar, que a gente precisa treinar. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiramente, o texto diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O que é provocar a ira? Paulo aqui ele inicia esse texto porque ele vinha falando sobre família. O capítulo 5 vai falar sobre o papel da mulher, o papel do marido, e vai falar dos filhos também, da responsabilidade dos filhos em honrar o pai e a mãe. E aí ele vai chegar nessa parte aqui, ó: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E quando é que nós provocamos nossos filhos a ira? Ira é o quê? Cólera, é raiva, indignação, fúria, violência, né? Na época que Paulo escreveu, tinha muitos pais violentos, pais que grossos, né? Ignorantes. Como nós temos nos dias de hoje, né? Nada mudou. O homem é o mesmo homem caído lá no jardim. Mas como é que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Quando exigimos deles o que não somos e nem fazemos, minha mãe costumava dizer o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Não sei se vocês aqui conhecem esse ditado, mas minha mãe dizia constantemente: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é provocar o filho a ira. Por quê? Porque nós só podemos cobrar aquilo que nós vivemos e o que nós damos. Né? Do contrário, a gente não pode exigir. Se eu sou uma mentirosa, se eu sou uma fofoqueira, se eu sou falto com a verdade, se eu sou uma pessoa desleixada em casa, como é que eu vou poder exigir isso do meu filho? Se eu não falo a verdade, eu não posso exigir. Eu preciso exigir aquilo que eu vivo. Nós provocamos também quando abusamos de autoridade, né? Exigimos deles algo desnecessário, às vezes usamos de ironia, ridicularizando, né? Até mesmo violência. Veja, vara, a disciplina, a gente vai falar sobre a disciplina, mas só para adiantar aqui, a vara, a correção com alguma lapada, alguma correção física que ele precise, não é espancamento. O próprio Provérbios diz, use a vara quando precisar, mas não a ponto de lhe matar. Tá? A gente não pode usar de violência com os nossos filhos. Então, tem pais violentos, tem pais carrascos. Pais que provocam a ira dos filhos com excesso de proteção, favoritismo. O pai que não deixa o filho crescer, ser autônomo no bom sentido da palavra, né? Ninguém nunca é dono de si mesmo, né? A gente sempre precisa dos outros, nunca faz nada por si só, mas no sentido dele calçar o sapato, colocar a meia, vestir a farda, fazer a tarefa, aprender a comer, ou quando tiver maiorzinho, sair com um colega, ir ao mercado. Mas não molhou nada não. Então, assim, tem muitos pais que fazem isso. Né? Eles usam limitam os filhos e favorecem outros. Protegem demais ou favorecem. Eu acredito que muitas famílias têm nessas queixas, até nós aqui que somos adultos, né? Porque mamãe gosta mais de fulano, né? Tem o irmão preferido, tem o filho preferido. Gente, isso nunca deu certo. A gente viu, está na Bíblia, né, o caso de Jacó, né? Tem muitos casos na Bíblia, né, de favoritismo. Deus deixou registrado porque isso não dá certo. Não deve ser o nosso comportamento. Então, são atitudes ásperas, grosseiras, desprezo, falta de ouvir, falta de cuidado, que provoca a ira em nossos filhos. Certo? Então, Paulo ele começa com essa exortação negativa, com esse não provoquem os vossos filhos ainda. Mas o que é que vocês devem fazer? Vocês devem criar esses filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, os filhos devem ser criados na disciplina e na demonstração do Senhor. Agora são o quê?
É uma exortação positiva, né? Primeiro ele disse como nós não podemos fazer. Agora ele vai dizer como é que você deve fazer. Tá certo? Então vamos ver aqui um pouquinho o que é criar. Criar para muitos vão dizer, criar é dar roupa, dar escola, dar os livros, dar o que precisa, né? A bicicleta. E tem pais que trabalham só para encher o filho de coisa material. Achando que isso é criar. Mas criar vai muito além de prover os bens materiais. Criar é nutrir, alimentar, é dar a ele segurança, limites e encorajamento. Criar é educar, é dar seu coração ao seu filho, né? E ao mesmo tempo ter o coração do seu filho junto com o seu. Então, criar é dar o nosso coração ao nosso filho, né? Nossas forças e energias para quê? Para educá-lo. Que a educação ela vai muito além de você mandar para a escola. A educação é você formar valores, formar o caráter da criança. E essa formação ela se dá onde? No lar. É por isso que eu fiz a pergunta aqui para a gente. Aliás, a pergunta 2, o que é criar? E qual o ambiente que nós devemos criar nossos filhos? Então, criar é educar, nutrir, alimentar, dar limite, dar segurança e encorajamento. Mas como é que eu devo fazer isso? Em que ambiente eu vou fazer isso? Será que eu consigo fazer isso num ambiente de discórdia, de desunião, onde os pais vivem em pé de guerra? Existem mães solteiras que os filhos estão junto com os avós, ela está junto com a mãe, está todo junto ali, na ausência do pai, mas também é um lar. Por quê? Porque você como mãe, as que estão aqui, nós como mães, nós precisamos entender o que é um lar para a gente. O que é que nós vamos proporcionar para o nosso filho. Como nós vamos, independente que as circunstâncias da vida, às vezes, acontece, de existir mães solteiras, a gente tem muitas mães que os pais não são presentes. A gente tem muitos filhos que são cuidados pelos avós, que a mãe precisa sair para trabalhar e os filhos ficam com os avós. A gente não pode negar essa realidade. Pais separados. Então, mas independente das circunstâncias de sua vida, o que é que você vai proporcionar para o seu filho? Existe um autor maravilhoso que eu descobri agora, para preparar a mensagem, Russell Miller. O livro é O Lar Cristão. E nesse livro ele vai falar de forma maravilhosa do que é o casamento, do que é a família, o papel do esposo, da esposa, o papel do marido, a criação dos filhos, o papel dos filhos. Então, assim, é um livro que vale a pena ter. E ele é gratuito no Legado Reformado, você vai lá e baixa ele gratuito. Ou então, lá no Kindle, também tem ele no Kindle, você consegue ele gratuito, senão é desculpa para não ler. E o autor, ele diz assim, olha, a verdadeira ideia de um lar cristão é um lugar de crescimento espiritual. Veja, um lar não é um lugar onde você vai prover coisas materiais, é um lugar de crescimento espiritual. Suzane falou aqui no início de que ainda não é mãe e que tem mães que inspiram, né? E que ela gostaria de aprender, sobre a maternidade. Mas, na verdade, todas nós aqui, se a gente parar um pouquinho para pensar como nós éramos antes de ter filho e como o filho mudou a gente, é incrível. Porque se existia uma mulher fraca, ela se torna forte. Se existia uma medrosa, ela se torna valente. Se existia mulher que amava o sono, ela deixa o sono para cuidar do filho. Então, assim, o nosso caráter é moldado quando a gente tem um filho. Porque é algo tremendo. É um dom de Deus. Vem de Deus, é um mandato de Deus. Então, é Ele que dá para a gente, para a mãe, seja ela crente, seja que ela conheça ou não o Senhor, você sempre vai falar com a mulher que você vai
Conversar com ela, ela vai dizer para você que a maternidade mudou a vida dela. Mudou. Ela agora é outra pessoa. Porque isso só pode ser forjado quando os filhos vêm. A gente pode aprender em livros, as que são solteiras aqui, né? Pode buscar livro, algum exemplo, mas somente Deus é quem vai trabalhar no seu caráter para o seu filho vier. Porque ao mesmo tempo que a gente está educando nossa criança, o nosso caráter também está sendo forjado. E ele diz que é um lugar de crescimento espiritual. E espiritual porque nós conhecemos a Cristo, né? Eu estou falando para mulheres cristãs. É um lugar para os próprios pais crescerem em beleza de caráter. Refinamento espiritual, em conhecimento, em força, em sabedoria, em paciência, gentileza, bondade e todas as graças e virtudes cristãs. É um lugar onde as crianças crescem para crescerem em vigor físico e saúde e para serem treinadas em tudo que as torne homens e mulheres verdadeiros e nobres. Não tem como a gente dizer que o lar não influencia na vida de uma criança, de um filho. É no lar que acontece a formação do caráter. É no lar onde eles vão aprender conosco, né, no nosso dia a dia, e não é apenas com as nossas palavras. Porque às vezes a gente fala e nossas ações mostram outra coisa. Mas é lá que ele vai aprender o que? Valores, virtudes. Eles vão aprender o quanto nós amamos a Deus. É no lar. Porque dentro de casa é onde a gente se fica despido, né? Quando a gente sai na rua, a gente costuma usar máscaras, vem para a igreja com máscaras, né? No trabalho a gente tem uma máscarazinha para cada lugar que a gente está. As pessoas já nos conhecem, mas no lar nós somos o que somos. Não tem como a gente esconder quem nós somos, não tem como escondermos quem somos. E é lá também que nós vamos o quê? Deus vai desenvolver em nós o fruto do Espírito Santo. Bondade, amor, paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão, o fruto do Espírito Santo. O amor, com todas as virtudes do amor, vai ser desenvolvida dentro do lar. E se você não proporcionar isso para o seu filho, a gente vai estar negligenciando aquilo que a gente tem de mais importante. Porque vejam, queridos, a nossa sociedade hoje desvaloriza a maternidade. Muitas mães hoje preferem uma carreira fora do que cuidar dos filhos, né? Até cuidam materialmente. Aí trabalha horas e horas, aí quando sai do trabalho, vai para a academia. Às vezes o filho fica numa escola por tempo integral ou num berçário, e depois quando sai de lá para ela poder ir para uma academia ou fazer alguma coisa de vontade própria, ela deixa o filho na casa de um avô, de um amigo, de alguém. Ou seja, são mulheres que preferem viver, desfrutar dessas coisas assim, passageiras, né, efêmeras, do que desfrutar daquilo que é eterno. Porque nós estamos formando pessoas, não é apenas para essa vida, é para a eternidade. Olha, cada um de vocês aqui que é mãe, as que vão ter filhos ainda, vocês vão formar pessoas, vocês vão ter em suas mãos almas eternas. E um dia nós vamos prestar conta dessas almas. A gente não vai prestar conta se a gente foi uma boa profissional. Né? Quantos pacientes a gente atendeu, ou quantos clientes a gente atendeu, ou qualquer outra coisa. Não, Deus não vai requerer isso. Isso é aqui. O que Ele vai requerer de nós é como nós educamos e instruímos os nossos filhos. Tá? E esse treinamento, ele se dá no lar. Vejam, nos primeiros 6 anos de vida da criança, que eu já falei, né, que elas são contemplativas na infância, quando são pequenininhas, que elas vão ter vontade de conhecer a Deus, que elas vão ter curiosidade, que elas vão buscar resposta para muitas coisas, e é exatamente
o momento em que muitas mães têm deixado seus filhos abandonados. Os momentos que eles, nesse momento da formação, da personalidade, do caráter, das virtudes, muitas têm abandonado seus filhos nesse momento tão importante. Tá? E a culpa, com certeza, vai recair sobre nós. Então, essa citação aí, eu já falei para vocês, do que ele fala sobre, que Spurgeon fala sobre a capacidade que uma criança tem de entender as coisas espirituais, de se deleitar nas coisas espirituais. E agora nós vamos para entender o que é o quê? Nós temos um lar, e é nesse lar que vai se desenvolver o quê? A disciplina. Porque criamos dentro de um ambiente que ama a Deus, que vai promover memórias, boas memórias, memórias de amor, de carinho, de atenção, e nós vamos criar como? Né? Na disciplina e na demonstração do Senhor. Mônica leu aqui o texto de Deuteronômio e a disciplina se aplica nisso. Né? O que é disciplina? Disciplina, a palavra significa instrução, educação ou ensino. Né? Veja, a palavra, quando ela foi passada do grego, né, para o latim, no latim ela significa aprender. E é a palavra que dá origem para o que nós conhecemos hoje de discípulo. Então, veja, o discípulo é aquele que aprende. Ele aprende como? Com a disciplina, com a instrução, com a educação, com o ensino. E quantas de vocês já ouviu o pastor dizer? Discipulado é andar lado a lado. A gente já ouviu isso, né? Não tem como você discipular uma pessoa à distância. Você precisa andar com ela. Você precisa, para formar discípulos, a gente precisa andar com a pessoa. Né? Então, a disciplina é isso, é formar discípulos. Nossas crianças, nossos filhos, são nossos discípulos. E jamais, na nossa sociedade, a gente tem o quê? Um conceito negativo de disciplina. Muitos acham que disciplina é o quê? Bater, gritar, colocar de castigo por várias e várias horas, né? Antigamente tinha a palmatória, castigos, outros castigos com medo, de joelho, sei lá, várias coisas assim absurdas. Mas assim, para o mundo que distorce, tem o costume de distorcer os conceitos das coisas, disciplina é castigo, é punição física. Mas disciplina, de acordo com o texto de Deuteronômio, não é punição física. Disciplina é você andar lado a lado com seu filho, é ensinar ao seu filho, todos os dias, em todos os momentos. Tem uma tradução do inglês que diz assim, que traduz esse texto, nesse versículo, ele diz assim: dê a eles a instrução e a correção própria de uma educação cristã. Tá? Então, isso é disciplina, dar ao nosso filho a instrução e a correção própria de uma educação cristã. E a disciplina, ela serve para quê? Para corrigir comportamentos? Não. Porque a gente costuma pensar que disciplina vai corrigir comportamento, né? Disciplina não é para corrigir comportamento. Comportamento é externo. Comportamento pode ser mudado dependendo do que vai ser oferecido, né? Pode ser contido. Mas o problema da nossa criança não está no comportamento. Está em algo mais profundo. Que é o quê? O coração. A raiz do comportamento dela é o coração. O coração não é mau? Vai ser sempre inclinado para o que é mau? Então, se ela está desobedecendo a gente, desonrando, com palavras de grosseria, alguma coisa assim, o problema está no coração dela. É porque o coração dela é irreverente. Não entendeu que ela precisa honrar pai e mãe. Se ela mente, ela não entendeu qual é a raiz da vida. Lembra quando Jesus fala que
a boca, o que contamina o homem é o que sai do coração, e ali ele vai trazer uma lista de pecados e atitudes que contaminam o homem, do mesmo jeito com nossos filhos, com nossas crianças. O que é que contamina eles? Por que eles se comportam desse jeito? Porque seus coraçõezinhos são desobedientes, são irreverentes. Então, quando a gente for tratar nossos filhos, a gente vai olhar para o coraçãozinho dele. Por que você está se comportando desse jeito? Alguma coisa tem. Né? Ira, raiva, desobediência por obstinação, né? Por vontade própria. Então, nosso foco precisa ser o quê? No comportamento dos nossos filhos. Porque se a gente não focar no comportamento, no coração, aliás, a gente só vai estar corrigindo comportamentos. Aí, muitas vezes, a gente não entende. Mas meu filho foi criado na igreja. Depois que foi adolescente, depois que foi para a universidade, depois que foi para o ensino médio, saiu da igreja desobediente, revoltado, está se vestindo de preto. Não sei, né? Nada contra o preto, tá? Mas aí tem, né? As várias caricaturas de rebeldia. Mas muitas vezes, sabe o quê? Porque a gente só focou no comportamento. Se a gente só foca nisso, sem falar para ele que a raiz do pecado dele é o coração, está no coração, e que ele precisa de Cristo, que ele precisa ser transformado à luz das Escrituras, quando ele se livrar da gente, é claro que ele vai fazer o que está no coração dele. É claro que ele vai fazer o que o coração dele deseja. Ele estava ali, quietinho, contido, porque estava debaixo da nossa tutela. Então, queridas, disciplina é um caminho para a santidade, né? Você vai lapidar seu filho para a santidade, né? Para torná-lo santo. Isso depende da gente? Jamais. Porque nós vamos fazer a nossa parte. Mas é o Espírito Santo que vai fazer a parte dele. A gente não vai nunca poder entrar no coração do nosso filho, na cabecinha dele e transformar a atitude dele. Por isso que você não pode criar a criança, criar o filho sem Deus. Na palavra do Senhor tem tudo o que a gente precisa. Tinha até um texto aqui que eu era para ter lido antes, mas eu vou fazer referência a ele agora, por causa do nosso tempo. Mas está em Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Pedro vai falar ali de cristãos, pessoas que eram cristãs, mas que não tinham uma vida cristã produtiva. Tá? Então ele vai dizer, para que você tenha uma vida cristã produtiva, você vai precisar dessas virtudes. Aí ele vai falar dessas qualidades, né? Virtude, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Isso se aplica à educação dos nossos filhos. Se a gente não caminha dessa forma, se a gente não tem isso, se a gente não conduz nosso filho a isso, nós não vamos poder educá-lo para Deus. Se a gente não tiver esse auxílio, correr para a palavra de Deus, porque não são métodos modernos da psicologia, não é aquele psicologia positiva, né? São tantos outros métodos, mas tem uma que está na moda aí, né? Que o pai não pode disciplinar o filho, que o filho ele não faz nada, não diz nada para discordar com a criança. Né, não pode corrigir esse comportamento opositor, né, que tem até o transtorno, né, virou um transtorno. Então, esses métodos, eles não vão no profundo do coração. Pode até aliviar um pouquinho aquele comportamento, mas não vai no âmago da alma humana. E a gente tem aqui a palavra de Deus completa para a gente. Por isso que educar e caminhar com Cristo anda junto. A gente não vai poder nunca educar nosso filho sem estar andando com Cristo. Primeiro, você só dá aquilo que você tem. Se você não tem, se você está vazio, se eu estou vazia, eu não vou poder dar alguma coisa, né? Eu preciso estar cheia da palavra de Deus, estar firmada na palavra de Deus para poder instruir meus filhos e confrontá-los quando preciso. E essa criação, ela se dá também o quê? Na demonstração, né? A disciplina, vem a disciplina, você cria com disciplina e na demonstração do Senhor. A demonstração o sentido da palavra é educar de forma verbal.
né, educar eficazmente por meio da palavra falada, seja do ensino, da advertência, ou seja do estímulo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17, a gente vê um exemplo maravilhoso de Timóteo. Quem era Timóteo? Um jovem grego, sua mãe era judia, seu pai era grego, acho que a mãe, a avó se converteu, a filha se converteu, e ambas, né, o pai era grego, não era cristão, e elas criaram Timóteo no caminho do Senhor. Lá em Atos 16 vai falar que quando Paulo chega lá na cidade, Paulo vai procurar saber quem é um jovem, né, que se destacava porque ele tinha sido criado desde a infância nas Sagradas Escrituras. Então ele tinha testemunho. E ele foi criado com um pai judeu. Porque algumas de nós, né, em vários cantos que a gente passa, a mãe está na igreja, mas o pai está no mundo. E aí, nós podemos fazer diferença na vida dos nossos filhos, né? Veja, se for possível para elas, se o Espírito Santo agiu através delas, imagine se ele não pode agir através de nós. Então, seja essa avó, né? Seja essa tia que vai criar seus sobrinhos, seus netos na disciplina e na demonstração do Senhor, tá certo? Criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor significa que tanto pais quanto os filhos estão se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem. Deus está buscando, né, uma descendência piedosa. Foi por ele, do início. Esse sempre foi o plano de Deus. Ele não perdeu o plano não, tá? Porque ele é quem governa e controla a história, ele é soberano. Mas o pecado tem feito a bagunça, né, ao longo dos anos. Mas ele está buscando famílias piedosas. Famílias que amem a Deus e que estejam dispostas a criarem seus filhos para Deus. Tá? Então, como é que nós podemos criar os filhos? Na disciplina e na demonstração do Senhor. Eles só vão ser criados para Deus se for dessa forma. E aí, nós já estamos concluindo, mas eu queria antes dizer a você o seguinte. Eu sei que nem toda a vida é perfeita. Né? Às vezes a gente faz planos de casar, ter filhos, né? Construir nosso lar, mas às vezes as coisas desandam e os maridos vão embora e a gente fica cuidando dos filhos sós. Eu digo isso porque, infelizmente, é uma realidade cruel. A gente não pode negar isso. Mas você não está só. Né? Se aqui tem alguma mãe nessa situação que se esforça para criar seu filho, né, que você tem que trabalhar e tem que instruir criar sua criança nos caminhos do Senhor, porque você quer o bem da sua criança. Se tem alguma mãe aqui nessa situação, queridas, nenhuma de vocês vão estar só nessa missão. Nós temos o Senhor. Ele está conosco. Apenas se preocupem em fazer o que é correto. Apenas se preocupem em obedecer a Deus e conduzir sua criança até Ele. Porque aí o restante é Ele que vai fazer. Também se tem mulheres adultas, que os filhos já são adultos, que você não pode mais criar seu filho, né? Que ele já está lhe trazendo tristeza, desgosto. O que é que você pode fazer? Orar por ele. Né? Você pode incessantemente orar por seu filho e a sua vida pode ser luz para ele. Você pode, através do seu exemplo, através do seu testemunho, da sua vida piedosa, dos seus momentos de joelho, influenciar a vida dele de alguma forma. Né? E aí, pela bondade e misericórdia de Deus, Deus pode alcançar esse filho. E as que são solteiras, né, têm a oportunidade de acertar, de fazer tudo certinho. Escolha um homem segundo o coração de Deus, tá? Não escolha por beleza, escolha
se ele tem se ele é segundo o coração de Deus, se ele ama mais a Deus do que você, se não for dessa forma, esse não é o homem certo. E você vai poder sim construir um lar alicerçado nos caminhos do Senhor. E se tem filhos aqui magoados com seus pais, com suas mães, por quê? Porque no momento de ignorância, ela não pôde dar a você tudo isso, né, que nós gostaríamos de dar, um lar com afeto, um lar com amor, um lar com proteção, um lar com cuidado, né, que é a nossa responsabilidade. Então, se ela não pôde lhe dar isso por ignorância, entenda que foi por ignorância e coloque seu coração disposto a perdoar. Por quê? Porque você precisa desse perdão para ser uma pessoa diferente. Tá? Então, que Deus nos ajude. E deixa eu ler só essa última citação aqui para vocês. Esse autor, ele diz assim: eu teria sido um ateu, se não fosse por uma lembrança. E essa era a lembrança da época em que minha falecida mãe, costumava pegar minhas mãozinhas nas dela e fazer-me curvar em seus joelhos e me ensinou a orar. Veja, né, uma mãe piedosa criando filho de forma piedosa. E tem muitos outros exemplos de homens de Deus, que por causa das orações de suas mães, pelo momento que ela sentava à mesa e lia a Bíblia com eles, pelo momento que ela aconselhava, ouvia, né? Tem muitos filhos adolescentes que não têm o cuidado da mãe, que os pais não conseguem parar para ouvir, né? Que não dá atenção para o seu filho adolescente. Às vezes ele está rebelde, você acha que está rebelde, vai buscar coisas lá fora. Você já parou para escutá-lo? Você já parou para orar por ele? Uma criança assim pequenininha, ela tem problemas. Ela precisa ser ouvida. Imagine nossos filhos adolescentes, com uma enxurrada de coisa ruim na cabeça deles, e perseguição e influência ruim todos os dias. É claro que ele precisa da gente, ele precisa ser ouvido, ele precisa das nossas orações, ele precisa do conselho na palavra do Senhor. Então, não deixe de ser essa influência na vida do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Né? Seja uma mãe, uma mulher virtuosa, uma mulher piedosa, uma mulher que ama o Senhor. E se alegre por ser mulher, se alegre por ser mãe, se alegre pelo dom da maternidade. Não tenha seu filho como um peso, como um trabalho, né? Como um impedimento. Ele é dom, ele é herança do Senhor. Ele é a sagrada semente. Ele é o portador da imagem de Deus. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que saiamos daqui abençoados para a glória do Senhor.